Bom dia, hoje 4 de maio, título da nossa lição, do ano de 1844. Muitos ficam sem entender as profecias de tempo, porque se assustam com os cálculos matemáticos necessários para que sejam compreendidas essas profecias. Nós não queremos que você pense que é impossível compreendê-las. Nós vamos procurar hoje, de maneira assim, por partes, com bastante calma, estudar a profecia das 70 semanas. Mas é importante que você retire o bloqueio que você tem, caso você possua, na verdade, né? Você retire o bloqueio que exista, que impeça você compreender esses temas. Muita gente já fala assim, não consigo, matemática, esses cálculos. Vamos ver se nós conseguimos, então, de uma maneira bem didática, compreender esses temas. Um ponto de partida. As 70 semanas, que será o objeto do nosso estudo, amanhã comentaremos as 2 lidas das tardes e manhãs. As 70 semanas, elas compreendem um intervalo de tempo que foi cortado do tempo maior, 2.300 dias. Exclusivamente dedicados, separados, melhor dizendo, para que o povo de Israel assumisse a sua posição, designada por Deus, como povo escolhido. É importante que você compreenda primeiro. 70 semanas, então, é esse intervalo de tempo. Em profecias simbólicas, um dia profético equivale a um ano literal, como você pode ver lá no livro de Números, capítulo 14, verso 34, ou Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7, onde está escrito claramente, cada dia por um ano. Um dia, um ano. Uma semana tem 7 dias, todos nós sabemos disso. Então, uma semana seriam 7 anos proféticos. 70 semanas, que é o objeto do nosso estudo, ora, se são 70 semanas e cada semana possui 7 dias, 70 vezes 7, 490 dias, ou 490 anos, porque trata-se de uma profecia simbólica e cada dia profético, repito, um ano. E não esquecendo, que é super importante isso, quando você vê o anjo Gabriel explicando para Daniel as 70 semanas, lá no verso 25, o anjo Gabriel, ele divide essas 70 semanas. Ele fala de 7 semanas, 62 semanas e uma semana. Se você somar esses valores, você vai ter as 70 semanas. Então isso é super importante nós entendermos. Agora, pegando como ponto de partida a contagem desse tempo profético, as 70 semanas, ou 490 dias, ou 490 anos, o ponto de partida 457 a.C., como vimos no vídeo anterior, que foi a data que Artaxerxes promulgou um decreto para restaurar e reedificar Jerusalém. Começando então de 457, passando pela linha do tempo, nós vamos ver a que ano nós iremos chegar, se nós pegarmos primeiro na divisão que Gabriel fez das 70 semanas, 7 semanas e 62 semanas, somando das 69 semanas. Ora, se cada semana tem 7 dias, 69 semanas vezes 7, 483 dias, ou 483 anos proféticos. De 457, passando pela linha do tempo, nós começamos antes de Cristo, vamos avançar depois de Cristo, decrescente, 457, 456, 455, 400, 300, 200, 100 a.C., chegou em Cristo, passou, vamos chegar no ano 27 depois de Cristo, porque na profecia diz que depois das 62 semanas nós chegaríamos no ungido. E esse ano 27 depois de Cristo é exatamente a data que vai de 457 a.C., passando os 483 anos, que compreendem as 69 semanas iniciais que o anjo Gabriel dividiu aquele período profético. O que aconteceu no ano 27 depois de Cristo? Jesus foi batizado. Cristo significa ungido. E exatamente como a profecia havia descrito, nesse ano Jesus foi batizado. Aí você vai para o texto do capítulo 9, no verso 27, que falta uma semana, 7 semanas. E 62 semanas passaram, chegamos no ano 27. Na última semana, no verso 27, ele diz que esse ungido, ele fará aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Como é que Jesus fez cessar
os sacrifícios e a oferta de manjares? Quando ele na cruz cumpriu tudo aquilo que estava simbolizado nas mortes dos cordeirinhos lá no santuário terrestre. Quando Cristo morre na cruz, encerrou então o sistema cerimonial, porque ele cumpriu a sua função, e Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, ele entregou a si mesmo, e aí foi uma oferta para todos os seres humanos, para a expiação de todos os pecados. Por isso é quando ele disse está consumado lá na cruz, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, abrindo ali então, as pessoas podiam ver o Santíssimo, e daquele momento em diante não precisaria mais de oferta de sacrifícios. Bem resumidamente, essa é a nossa explicação para as 70 semanas. Eu vou colocar para os que fazem parte do grupo de WhatsApp alguns gráficos que você vai receber juntamente com esse vídeo, para que você possa observar bem lá como é que está essa distribuição desses períodos na profecia das 70 semanas. Sabedores disso agora, e relembrando que as 2.300 tardes e manhãs nós iremos comentar amanhã, vamos então para a resposta das duas perguntas da lição de hoje. Leia Levítico 16:16. Qual foi a razão para a purificação do santuário e o que isso nos ensina sobre o Evangelho? O santuário terrestre era purificado porque todos os dias, diariamente, iria ficando acumulado de pecados dos israelitas que iriam oferecer ali as suas ofertas, como vimos em vídeos dessa semana que já estão postados lá. Simbolicamente, o santuário ficava cheio de pecados e no final do ano havia necessidade da limpeza, da purificação do santuário. E a lição que traz para nós é que nossos pecados ferem a Cristo. E há um registro desses pecados nos livros dos céus, que precisam também ser purificados. Quando Jesus voltar, todos os salvos terão seus nomes confirmados no livro da vida, se permanecerem fiéis até o fim, e esses pecados serão removidos dos registros dos céus. O Evangelho, então, é essa esperança para nós. E é importante o sacrifício de Cristo, porque a palavra de Deus nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, no verso 22. E a pergunta número 8, Levítico 23, 26 a 29, o que Deus ordenou que o povo fizesse no dia da expiação, no dia do juízo, lá no antigo Israel, e o que isso representa para nós? Enquanto o sumo sacerdote estava no lugar santíssimo do santuário terrestre, intercedendo pelos pecados de todo o santuário e de todo o povo lá fora deveria estar em contrição. O texto diz, afligireis as vossas almas. Porque quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo, se houvesse alguém com pecados não confessados, a própria palavra de Deus diz, eram eliminados do meio do povo. E essa é uma expressão para nós, indica que nós que estamos vivendo exatamente o período do juízo investigativo lá nos céus, devemos viver de maneira santa, procurando fazer a vontade de Deus, conforme diz aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, nos versos 11 e 13, e vamos encerrar com esse texto. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Que Deus nos abençoe e, se Deus permitir, amanhã nos encontraremos mais uma vez.